nós conhecemos, um texto bastante lido, bastante pregado, estudado, vasculhado. Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19. O verso de número 1. Lucas, capítulo de número 19 e o verso de número 1. Todos acharam? Diga amém. Amém. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Podemos aceitar, dando glória a Deus. Este é um texto que todos nós conhecemos, sabemos, pregamos, estudamos. Quando nós temos a oportunidade de pregar em um culto doméstico, um culto evangelístico, a gente sempre usa textos conhecidos, textos fáceis de se assimilar e se entender. Quando você olha para esse texto, você percebe que Zaqueu, ele tem algumas coisas que nós não temos. Primeiro, ele é um chefe. A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Esta palavra chefe dos publicanos, quando você vai no texto mais limpo, é uma palavrinha grega chamada arquitelones. Ou seja, ele é chefe de líderes. Ele não é simplesmente um cobrador de impostos. Ele não é o tipo de pessoa que vai cobrar impostos de comércio em comércio, de casa em casa. Ele sim é chefe dos outros que cobram. Ou seja, na realidade, Zaqueu é o líder da corrupção. Na realidade, Zaqueu é o líder dos esquemas escusos, dos esquemas que a gente sabe, olha, isso aqui é só para nós. Você percebeu que todas as vezes que os evangelistas, os evangelhos citam publicanos, sempre está a palavrinha chamada pecadores? Primeiro porque os publicanos eram odiados. Os publicanos eram simplesmente odiados pelos seus compatriotas. Por quê? Porque os publicanos cobravam impostos dos seus irmãos e compatriotas para dar para a nação que estava subjugando eles. Era como se fosse uma traição nacional, pública. E quando você olha para esse texto, você percebe que ele era chefe do negócio, ele era líder, e era uma coisa que a gente de vez em quando luta para ser rico. Ou seja, Zaqueu tem algumas coisas que não lhe faltam mais. A gente está aqui lutando para comprar uma casa própria, para fazer alguma coisa e tal. Zaqueu era rico. Interessante que o evangelista diz: ele era chefe e era rico, ponto. Ou seja, a riqueza que ele tinha era suficiente, era rico.
Zaqueu a ir falar com Jesus? Se ele é líder do esquema de corrupção, porque quando Jesus fala com ele, ele fala assim, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ele sabe que ele fez coisas erradas. Aí você olha, o que está na cabeça de Zaqueu de ser confrontado? Zaqueu nunca tinha visto Jesus. Jesus nunca tinha visto Zaqueu, porque era a primeira vez que Jesus estava entrando em Jericó. Até então, quando você pega todos os evangelhos, inclusive os sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, você percebe que o único registro que existe de Jericó e Jesus é quando ele entra na cidade. E antes de ele entrar, ele dá vista ao cego, que é Bartimeu, e mais um outro que a gente não sabe o nome. Ele entra na casa de Zaqueu, conta uma parábola e vai embora. Depois de 7 dias, Jesus morre em Jerusalém. Ou seja, era a primeira e a última vez que Jesus ia entrar em Jericó. Eu não sei porque Jesus, não, em 3 anos de ministério, não sei o que ele tinha com a cidade. Só sei que ele não entrou, não foi, não passou. Só que hoje, especificamente, ele passou. E aí você diz, o que dá na cabeça de Zaqueu? Segundo alguns estudiosos, quando Levi, que é cobrador de impostos, que fazia parte da coletoria lá da Galileia, abandona. Você percebe quando Jesus chama Mateus, que a gente chama de Levi, Jesus, onde é que ele está? Na coletoria. Jesus diz assim, olha, abandona tudo isso aí, vem e segue-me. A notícia vai se esparramar, irmãos, que publicanos estão aceitando um tal de Jesus e seguindo ele aí para o lado da Palestina e estão abandonando a coletoria. Chega aos ouvidos de Zaqueu, ó. Nós estamos sabendo que lá na região da Galileia, porque existia Galileia, Judéia, Samaria, Decápolis, várias regiões dentro da Palestina. Olha, nós ficamos sabendo que lá na Galileia, então, um coletor de impostos lá, abandonou tudo lá, largou tudo lá e seguiu Jesus. Eu não sei, deve ter na louca dele lá comigo. Zaqueu quer saber quem é o homem que foi o responsável por um coletor de impostos deixar de ser cobrador de impostos. Porque como ele é chefe de todos, ele quer saber se esse tal Jesus está pagando bem. Quem é esse camarada? Quem é esse homem que faz com que os coletores de impostos estão abandonando as coletorias para o seguir? Zaqueu é movido pela curiosidade. Só que uma coisa interessante desse texto é que o verso de número 1 diz assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, vírgula, ia passando. Jesus não ia gritando, Jesus não ia falando, Jesus não ia fazendo nada. Jesus simplesmente ia passando. Primeira coisa que você precisa entender desse texto aqui: as oportunidades que você tem para mudar, elas são silenciosas. As oportunidades não gritam. As oportunidades não ficam gritando na praça. Ei, me agarre, porque eu posso mudar a tua história. Ei, irmão, eu sou a oportunidade da mudança na tua vida. Estou gritando para você, me veja. Na maioria das vezes, as oportunidades que você tem para mudar, para ter uma vida diferente, melhor, elas são silenciosas. Glória a Deus. Sabe por que elas são silenciosas? Porque a oportunidade ela não se oferece, é você que percebe ela. Quem sabe hoje você chegou aqui, talvez você foi no feriadão e tal, viajou e chegou cansado hoje, depois de meio dia, eu não sei, acho que não vou. Aí alguém falou assim, vai lá, é um domingo, é 2 horas de culto, é rapidinho, daqui a pouco você... Aí você falou assim, sabe uma coisa? Eu vou. E quem sabe hoje é um dia que Deus escolheu para mudar algo na tua vida. Aleluia. Quem sabe é hoje, nesse domingo, que Deus escolheu entrar dentro da tua casa para consertar as coisas que não estão bem. Quem sabe foi hoje? Aleluia. Mas eu não sei. Lógico, a oportunidade a gente só sabe, irmão, que a gente perdeu quando a gente perde. Puxa, eu devia ter comprado. Você viu que estava na promoção. Por que você não comprou? Eu achei que depois ia ter de novo. Oportunidade, irmão, ela vem e depois demora para aparecer outra. Quantas vezes nós deixamos as coisas para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, para não sei quando que vem, e a gente vai empurrando a coisa com a barriga. Quem sabe você já era para estar numa posição melhor, mas você sempre está procrastinando decisões.
decisões, você está sempre postergando atitudes e escolhas que são necessárias para você, mas você está, deixa, depois eu vejo, não, deixa isso aí, rapaz, não mexe com isso não, depois a gente vê, e a gente vai arrastando a coisa para lá. Jesus está passando com a multidão está ali, Jesus está passando, Zaqueu simplesmente vai fazer o quê? Segunda coisa que eu observo nesse texto, é que a Bíblia diz que Zaqueu procurava. Não era alguém que estava ali simplesmente só para ver a banda passar. Zaqueu não estava ali simplesmente parado, olhando, ovelha, não. Ele estava procurando. E a gente só procura alguma coisa quando a gente está interessado naquilo. Sabe o que muitas vezes nos falta? Interesse. Existe uma diferença entre o interessado e o interesseiro. O interessado, ele se interessa pelo objeto. O interesseiro do que o objeto pode dar. Diferente. Zaqueu simplesmente, a Bíblia diz que ele estava procurando ver. Se ele está procurando ver, alguma coisa, irmãos, está mexendo dentro dele. Alguma coisa está movimentando a alma e o espírito e as motivações de Zaqueu. Eu e você, nós não podemos chegar aqui, irmão, simplesmente cantar por cantar, falar por falar. Nós temos que ter uma motivação por trás da coisa. Você viu o hino bonito que nós acabamos de ouvir aqui? Os outros que vieram. Você viu como a presença do Espírito Santo flui de uma forma maravilhosa? Aleluia. Você se entrega. A irmã cantando aqui o hino e você simplesmente está, é bênção, estou aqui, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque você está interessado em Deus. Aleluia. Tem gente que ele chega aqui, ele fica assim, não sabe onde vai, não sabe o que faz, não sei o que e tal. Aí o culto para ele não significa nada. Ele entra vazio, sai seco, ele entra seco, sai vazio, ele nunca nada. Mas quando você entra aqui com uma motivação diferente, quando você entra aqui interessado em Deus, você recebe Deus. Aleluia. Você pode ter chegado aqui cansado, cheio de problemas, cheio de dificuldade, mas quando você chega ali, ergue a sua mão e você está junto com o louvando Deus, entra, faz, resolve. Eu estou aqui para te adorar, estou aqui para te servir, estou aqui para te honrar. Daqui a pouco você pode ter entrada, quebrar. O Espírito Santo pode te consertar. Aleluia. Vou te encher hoje, vou mudar você hoje, vou te renovar agora, vou te transformar. E quando você menos imagina, a lágrima desce, parece que a tristeza corre por aqui e vai embora, e você sai daqui hoje de posse de vitória. Por quê? Glória a Deus. Aleluia. Aquele homem simplesmente estava procurando ver quem era Jesus. E procurava ver quem era Jesus. E o que acontecia? Ele não podia. Terceira coisa que você precisa entender nesse texto: tudo aquilo que te movimenta, que te motiva, tudo aquilo que te faz crescer, tudo aquilo que pode mudar a tua história, vai ter um obstáculo. Porque tudo aquilo que pode mudar você, se for fácil demais, não te muda. Você precisa de obstáculos para que você alcance o objetivo. Por quê? Porque se não tiver obstáculo, fica muito fácil e você não muda. Ô fulano, você está estudando para o concurso, estou estudando 8 horas por dia. Uma coisa está feia, eu estou sem dormir, estou tomando café, Red Bull, estou tomando tudo aquilo que deixa o olho desse. Eu estou ali estudando, eu estou ralando. Por quê? Porque não é fácil. E eu quero um emprego bom, que tenha um bom salário, não sei o que. Você tem que ralar, você tem que estudar. Você tem que disputar com outros lá. Você chega lá, eu estava agora na casa de um irmão, aí foi o negócio do Detran, é o concurso que teve aqui, para 200 e poucas vagas, ele tinha 90 mil, filho. Sei quantos mil lá para poder disputar 200 e poucas vagas. Você acha que, eu dei meu nome, eu sou da Presbiteriana Betão. Você já passou, já pode ficar tranquilo, pega o seu salário de 5 mil, 10 mil por mês, você precisa fazer esforço nenhum. É assim que funciona? Não é, irmão. Ou seja, na vida nós temos que entender que aquilo que pode mudar a nossa existência vai ter um preço. Simplesmente Zaqueu, ele achou, ele começou a procurar Jesus, vai de um lado, vai do outro. Aí a Bíblia diz que ele não podia. Por causa de quê? Por causa da multidão. E a quarta coisa que você precisa fazer é não colocar no crédito da multidão o seu futuro.
Você não pode deixar que os outros decidam por você. Ele poderia muito bem olhar e dizer assim: mas a multidão, nossa, mas além de eu ser baixinho, além de eu ser meio anão, essa multidão está na minha frente, eu vou embora para casa. Aí ele chega em casa enfesado, bravo, nervoso. O que aconteceu, amor? Eu queria tanto ver Jesus, a multidão me atrapalhou. Não é assim que a gente faz muitas vezes quando a gente quer culpar os outros pelos nossos fracassos? Verdade. Eu não sou feliz por causa do Beltrano de tal. Eu não consegui prosperar porque o fulano chegou lá. Você não conseguiu prosperar, você não quis. Tem gente que chega para você e fala assim: irmão, com aquela cara assim, eu nunca fui feliz. O que aconteceu? Porque você, irmão, sempre tem gente invejosa. Irmão, sabe por que eu não sou feliz? Sabe por que eu não prospero? É inveja. Aí você olha para o camarada e fala assim: meu Deus, inveja de quê? Será que tem alguma coisa por dentro dele que é por fora? Não dá para se invejar o que está por fora. Oh, glória. Quando você não consegue alcançar algumas coisas, o que você faz? Você começa a falar que o problema são os outros. Eu não fui por causa do Beltrano, eu não fiz por causa do Cicrano, eu não fiz por causa da inveja dos outros. Zaqueu simplesmente olha aquilo ali, ele sabe que é uma barreira, ele é pequeno e a multidão, além de ser maior do que ele, é uma multidão. A multidão não respeita você. Você está numa multidão de 500 pessoas lá no fundo, lá no final da multidão, aí você fala assim: multidão, por favor, abram-se, porque eu quero passar. A multidão te respeita, irmão. O último da fila, você está numa multidão de 500 pessoas, o que está lá, o 499 está lá e fala assim: o que você quer? Não, eu quero que você seja, rapaz, você está louco, tem 500 pessoas aqui, se você quiser, passa por cima. Não é assim? Você consegue convencer um: ô fulano, eu vou você aqui no tete a tete, sai, deixa eu passar. Você convence, pega na garganta dele, joga ele para um lado, dá um tiro no pé dele, dá uma porrada na cara dele. Isso, agora imagina uma multidão de gente. É mais difícil. A Bíblia diz que Zaqueu simplesmente estava atrás da multidão. Aquele homem simplesmente olha aquilo, mas há algo dentro dele que está incomodando. Ele quer saber quem é esse homem. A motivação interna de Zaqueu simplesmente é muito maior do que o obstáculo que ele tem que enfrentar. E quando a nossa motivação para mudar é maior do que os obstáculos que a gente enfrenta, a gente sempre alcança a vitória. Aleluia. Porque quando diz os nossos avós, quando você quer, você dá um jeito, não é? Mas quando você não quer, sempre faz tudo. Sempre assim. Zaqueu olha aquilo ali, a multidão está na frente dele, Jesus está passando ali, é a primeira vez que Jesus está passando ali. O que Zaqueu faz? A Bíblia diz que Zaqueu correu para a casa dele e foi chorar no travesseiro e dizer: perdi. A Bíblia diz que ele correu adiante. Se ele está atrás da multidão, observe aqui, olhe para mim. Jesus está numa posição distante dele. A multidão está entre ele e Jesus. A Bíblia diz que ele corre na frente. Ele se antecipa a uma ação de Jesus. Eu achei interessante esse texto, sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa com meu pai. Meu pai disse para mim assim, Eliseu, quando as oportunidades elas não aparecem, você cria elas.